Bom dia, turma. Então a gente vai começar uma nova aula de geografia, dando continuidade à aula que a gente teve dos Estados Unidos. Primeiro a gente viu a história dos Estados Unidos, a questão da industrialização, né, um pouco da economia. Então nós vamos estudar agora a questão da política externa americana, tá? Quais foram essas políticas que os Estados Unidos, né, é, implantou desde lá da sua formação até hoje para ser o quê? Aquela grande superpotência, né, que nós estudamos na aula passada, tá? Muitas políticas, né, a gente até comentou na aula passada. Agora nós vamos estudar realmente quais foram elas, tá? Então vamos lá. Foram assim três grandes doutrinas que os Estados Unidos implantou desde o século XIX até no século XX, tá? Então eu coloquei essas charges aí porque são charges que normalmente muitas provas, muitos testes, concursos, até mesmo o Enem, aparece. Então, muitas dessas charges aí mostram que essas doutrinas que os Estados Unidos, né, as chamadas políticas externas, que eles implantaram ao longo dos anos para o quê? Para ter a dominação de certos países. Então, a gente vai conhecer, né, essas imposições políticas que eles chamam como doutrinas. Vamos lá. Assim, a primeira é o chamado do Destino Manifesto. O Destino Manifesto, ele foi, né, dito na primeira vez no século XIX, quando os Estados Unidos já tinham conseguido a sua independência, né, já era basicamente um estado organizado, já era unificado, tá? Então, ela não chega a ser uma doutrina, tá? Mas ela é o quê? Ela é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus. Olha, somente eles foram eleitos por Deus para comandar o mundo. Então, seria o quê? A nação que conduziria o mundo para a glória, tá? Sendo que o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Então, gente, seria o que? Os Estados Unidos seria um país bondoso, é um país muito bom, queria o que? Levar o restante do mundo, né? Ele foi eleito, né, por Deus para governar, né? Então, o Destino Manifesto ele fala isso daí, tá? Então, como é que foi essa escolha divina? Foi uma justificativa, tá? Esse Destino Manifesto foi uma justificativa para quê? Para exterminar vários povos, inclusive os povos indígenas de dentro do território dele, ali na conquista do Oeste, tá? Para compra de territórios, né? Da Espanha, do Canadá, né? Que até então os Estados Unidos ali não era totalmente aquele território, né? Tinha outros países ali, da França. Então, com acordos entre esses países, eles compraram por causa do chamado a filosofia do destino manifesto e a questão de expulsão de povos, principalmente os povos mexicanos, né? Hoje eles fazem ainda isso, né? A questão do imigrante, né, que eles expulsam. Então, o Destino Manifesto foi o primeiro das três doutrinas, né, que começou aí os Estados Unidos, né, a partir do século XIX. Vamos lá. Então, a primeira grande doutrina mesmo que a gente vai começar a estudar é a chamada doutrina Monroe, né? Ela foi presidida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823, tá? Que está inserida no Destino Manifesto. O que essa doutrina Monroe ela falava? Ela tinha como slogan, né, América para os americanos. Mas quem era América e quem são os americanos, tá? Eles diziam que a América seria todo o continente americano, a América do Norte, a Central e a do Sul. Seria uma América só,
um continente só. Para o quê? Para os povos americanos. Essa era a teoria. Mas na prática, não era bem essa. Seria o quê? Esses americanos seriam os americanos, eles, americanos do norte. Então, América seria certo para os norte-americanos. Tá? Então, a doutrina Monroe, ela falava isso daí, né? E nessa época que ela foi feita, o que estava acontecendo na Europa era o quê? O Congresso de Viena, né? Tinha acabado lá as guerras napoleônicas, Napoleão já tinha preso, né? A Santa Aliança, ela tinha sido formada. Então, no Congresso de Viena, uma das coisas era o quê? A recolonização da América. E os Estados Unidos não aceitou isso daí. Ele falou assim, não, aqui não. O continente americano é meu. Eu que vou o quê? Ditar as regras. Por isso que foi o quê? Construída essa doutrina, a doutrina Monroe. América para os americanos. Não o quê? Uma nova recolonização pelas potências europeias. Tá? Por quê? Aqui a América seria o quintal dos americanos, né, dos norte-americanos. Então, junto com essa doutrina Monroe, veio o quê? Uma política chamada do Big Stick, que é chamado o quê? Do grande porrete. Essa Big Stick, ela já foi começo já do século XX, né? O Theodore Roosevelt, que era um presidente, ele fez, né, essa grande política da questão do quê? Das intervenções, né, políticas, né, e militares naqueles países que não seguiam o quê? As regras dos americanos. Então, vamos realmente o quê? Meter o porrete nesses americanos. Não sei se vocês repararam, mas naquelas chats mostra lá, né, ele com um porrete na mão. Tá? E muitas dessas intervenções que eu coloquei ali é chamada que emenda Platt. A emenda Platt é o seguinte, ela foi introduzida em Cuba. Cuba, antes de se tornar um país socialista, né, era como se fosse o quê? Um quintal realmente dos Estados Unidos. Cuba era mandada literalmente pelos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Essa emenda Platt, ela estava incorporada à Constituição cubana. Então, os Estados Unidos poderia colocar quem? O presidente que ele quisesse, podia implantar qualquer lei, porque essa emenda Platt, tá? Ela dizia isso. Né? A emenda Platt foi feita pelos Estados Unidos através do quê? Da questão do Big Stick. E uma outra coisa seria o quê? A independência do Panamá. O Panamá não era país, pertencia à Bolívia. Então, os Estados Unidos já havia o quê? Já estava de olho aonde? No Panamá. Tá? Ajudou o Panamá a ter a sua independência. Em troca, ela iria fazer o quê? Ajudar a construir o canal do Panamá. Já tinha uma jogada aí política, principalmente econômica por trás, porque os Estados Unidos precisavam do quê? Fazer o escoamento da sua né, da sua produção industrial para o outro lado do mundo. E ficava muito caro fazer pelo lado marítimo, né, atravessar. Então, se fizesse um canal aqui na América e saísse do outro lado do Pacífico, sairia muito mais barato e vice-versa. Então, ele ajudou no canal do Panamá e ficou no controle dos Estados Unidos até 1999. Então, a partir daí, o Panamá tem um controle do canal. Então, vamos dar prosseguidade. A gente tem uma outra doutrina, que é a segunda doutrina, que é a doutrina Truman. Essa doutrina Truman, tá? Ela foi presidida pelo Henry Truman no dia 12 de março de 1947, após a Segunda Guerra Mundial. E qual era o objetivo básico dessa doutrina Truman? Né? Impedir a expansão do socialismo. Lembrando que já estávamos em Guerra Fria, tá? Especialmente entre as nações capitalistas consideradas frágeis. Quem era
esses países ainda considerados frágeis, os países mais pobres e os países da Europa que estavam começando a o quê? A se reerguer, tá? Então, foi feito um chamado que uma política do cordão sanitário. O que é essa política do cordão sanitário aí? Era o que? Isolar o socialismo, tá? Era fazer realmente o que? Uma barreira, um isolamento, porque para o lado capitalismo, o socialismo era o quê? Era uma doença contagiosa. Enquanto mais países socialistas, tá, o mundo tinha, menos aliados capitalistas americanos tinham. Então, lembrando que a Guerra Fria era o quê? Era uma guerra ideológica. Então, quanto mais países um lado conseguia, enfraquecia o outro, tá? Então, esse cordão sanitário, ele foi feito para isso, para impedir, para isolar o quê? As ideias socialistas entrando em outros países. E essa política do cordão sanitário, ela teve 3 frentes: a política, a economia e a militar. Foram 3 ações aí importantíssimas. A ação política foi o quê? As ditaduras militares, principalmente aonde? Na América Latina. Então, muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, né, tiveram que o quê? Entre a década de 60 até a década de 80, né, ter esse tipo de ações políticas, né, porque os Estados Unidos tinham medo que o Brasil fosse o quê? Um país socialista, né, porque já tinha ideias socialistas rondando aonde? O nosso país, como o Chile, como a Argentina, né, que tiveram ditaduras, né, patrocinada pelos Estados Unidos na década de 60 e década de 70, né? Então, as ações políticas foram essas. As ações econômicas, seria o que? O Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall, gente? Foi aquela ajuda econômica, né, que os Estados Unidos fez para os países da Europa, o quê? Para se reerguer. Lógico que os Estados Unidos, a gente sabe, não é um país bonzinho. Ele sempre quer algo em troca. Então, essa ajuda era para conter também o quê? O avanço do socialismo. Aí é a política do cordão sanitário, tá? Então, os países que tinham essa ajuda aí, né, que eram os países da Europa Ocidental e a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental eram o quê? Capitalistas, tá? E as ações militares. Duas ações militares aí foi a questão que da Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia 1950 a 1953, né? No fim, a Coreia ela foi dividida entre o norte socialista e o sul capitalista. E o Vietnã, né? O Vietnã virou um país socialista, tá? E por último, chamado o quê? Marcatismo. Marcatismo também chamado como a caça às bruxas. Gente, de repente, a partir da década de 50, John MacArthur, que foi um senador, tá? Ele criou a chamada caça às bruxas, que era o chamado todo mundo que era simpatizante, tá? As ideias socialistas eram presas, eram interrogadas, tá? Então, virou nos Estados Unidos nessa época uma histeria coletiva. Então, muitos artistas foram presos, foram interrogados, foram torturados por causa da questão do marcatismo. Simplesmente, ou pessoas mesmo que vinha da Europa Oriental, então eram interrogadas. Então foi uma época, né, a década de 50, 60 nos Estados Unidos, muito temida por causa disso aí, tá? Então vamos continuar. A gente tem a última doutrina, que é a chamada doutrina Bush, né? A doutrina Bush, ela foi a partir do quê?
do atentado 11 de setembro, né? A gente está falando do Bush filho, tá? 11 de setembro de 2001, quando aconteceu o quê? Aquele atentado, né, nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, do Pentágono, né, e do avião que não caiu, que seria a Casa Branca, né? Então foi o presidente, né, o George W. Bush, em 2002, ele instaurou essa doutrina, né, que ela tem a chamada guerra ao terror. Essa guerra ao terror seria o quê? Guerra ao terrorismo, né? Então, ele implantou aqui uma política de ataque preventiva e combate ao terrorismo. Por quê? Quem fez o ataque ao 11 de setembro foi a Al-Qaeda. Então, ele começou o quê? A perseguir os líderes, né? De qualquer jeito ao terrorismo, todo mundo que tinha alguma descendência árabe. Então começou, parecia novamente uma caça às bruxas, né? Então todo mundo que tinha nome, né, ligado ali à descendência muçulmana, árabe, então era o que? Eram presas, né? A doutrina Bush, né? Ela fez na época, ela fez um terror muito grande num país. E o Afeganistão, né, foi o primeiro país que sofreu com essa política de ataque preventiva, porque eles falaram que fomos nós. Então ele invadiu o Afeganistão, né, não conseguiu achar nada, e foi criado o chamado Eixo do Mal. O Eixo do Mal são 3 países: a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque, né? São 3 países declarados inimigo dos Estados Unidos, né? E vice-versa, tá? Em 2003, né, por causa de que ele cismou que tinha armas em destruição em massa no Iraque, ele contra a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, e manifestações de dentro do seu país e no mundo todo, ele se sentiu ameaçado. E ele decidiu o quê? Declarar a guerra no Iraque. Ficou lá, morreu várias pessoas de ambos os lados e não conseguiu o quê? Achar armas de destruição em massa. Ele simplesmente queria o quê? Se vingar, né? Ele conseguiu o quê? Achar o Saddam Hussein e matar o Saddam Hussein, tá? E pra gente terminar aqui, atualmente, como é que tá a política externa americana, tá? O Trump, tá? Ele ainda não destituiu nenhuma doutrina, tá? Igual os outros presidentes destituíram. Mas a política dele militar, ele se assemelha demais à doutrina Bush, tá? Na questão dos ataques preventivos. Tá? Então isso daí, gente, é muito preocupante. É diferente do Obama, dos 8 anos. O Obama, ele tentou apaziguar toda essa situação, tá? Se a gente pegar e estudar o governo Obama, ele não fez intervenção militar, ele fez uma política da boa vizinhança, principalmente com o eixo do mal. Ele fez até um acordo, né, nuclear com o Irã, tá? Atualmente, né, o Trump saiu desse acordo nuclear. Então, por quê? É o eixo do mal. Então, isso é muito preocupante. E o Trump, ele faz de tudo, né, para quê? Instigar esses países aí ao quê? A uma nova guerra. Então, isso, gente, é muito preocupante, tá? Por quê? Que pode proporcionar, gente, uma guerra, uma terceira guerra, a gente não sei, mas é muito preocupante isso daí, né? A gente está num período de paz, né, entre as nações, tá? Mas assim, até mesmo na questão do terrorismo, ele está bem calmo.
Mas o atual governo, ele não quer isso. Ele quer implantar a questão do que nós somos o maioral. Então a gente tem que fazer a questão da intervenção. Então é bom primeiro a gente o que? A gente se acalmar, ver o que se pode fazer de acordos para apaziguar isso daí. Ok? Então a nossa aula hoje sobre política americana, tá? Ela termina por aqui, tá? Então, até a nossa próxima aula, tá?